E bom, pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todos. Só dizer, para quem está organizando durante essa semana, o Brasil do Futuro, na verdade vão ser 3 meses, imagino que a maioria saiba já, sobre conjuntura econômica. A mesa de hoje tem como tema ajustes e desajustes, os novos eixos para o crescimento econômico pós-Dilma 1. E aqui a gente conta com a presença do professor Simão Silva, que é professor aqui da FEA, mestre em Economia pela UGV, doutor pela Yale, ex-presidente da FIP. Aqui sentado aqui na frente, o professor Fernando Rojitsky, professor doutor aqui também da FEA, teve seu PhD lá na New School. Também é pesquisador associado do Núcleo de Direito e Democracia e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAM. E ali na ponta, o Otávio de Barros, que é diretor estatutário e economista-chefe do Bradesco, fez seu doutorado na Universidade de Paris 10, na Nanterre, economista-chefe do Bradesco, foi ex-assessor do Ministério da Fazenda por 2 ocasiões, o primeiro economista convidado do Banco Central. E é isso. Então, eu vou dar a palavra aqui para o professor Simão Silva para dar início à apresentação dele. Bom, pessoal, eu preparei um pequeno material para organizar o que seriam desafios do Brasil daqui para frente do ponto de vista econômico. Evidentemente, dizer que é estritamente econômico é muito parcial, é um desafio que a sociedade brasileira tem pela frente, não é pequeno. Né? E eu vou começar pelo status atual e eu preparei um chart, um resumo do que o mercado foi prevendo para o Brasil para o ano que está começando o ajuste, que é 2015. O que eu fiz aqui? Eu peguei o relatório Focus do Banco Central desde... Não. Bom, o Banco Central, ele compila as expectativas de mercado com relação ao azul, que é o crescimento do PIB, que é essa linha aqui, tá? E eu peguei desde 2004, quando está muito materializado que o país está numa trajetória muito ruim do ponto de vista econômico, como o mercado foi revendo suas projeções. Tá? Então, há 1 ano e 3 meses atrás, tá? O mercado via um crescimento acima de 2%, tá? Exatamente 2,5%, tá? E uma inflação em torno de uns 5,5%. Tá? Isso há 1 ano e pouco atrás. À medida que o tempo foi passando e as novas informações foram incorporadas, tá? Nós terminamos na seguinte situação. Nós terminamos num X, tá certo? Onde a inflação foi para um patamar extremamente elevado. Tá? Esse número que está aí é 8,13% efetivo até março, tá? E no fechamento do ano, 8,25%. Tá? E uma queda da produção brasileira em torno de 1,1%, com o último dado disponível. Então, claramente, nós estamos saindo de um período muito ruim para fazer ajustes. A pior forma de fazer um ajuste econômico é com recessão. Tá? Então, o primeiro desafio do atual governo é o ajuste fiscal, e é muito mais difícil fazer ajuste, né, quando a economia está em recessão e não dá para atingir a meta fiscal plena, que já não era muito ambiciosa. Então, o início é muito ruim. Tá? Primeiro ponto. Mas se a gente pegar uma perspectiva muito ampla, perguntar o seguinte: e o Brasil, o desafio do crescimento? Eu vou dizer para vocês o seguinte: o problema não é de agora.
gente está com 40 anos de crescimento modesto da economia brasileira. Então, retomar o crescimento, tá, é uma tarefa estrutural muito importante, e eu preparei 2 pontos na sequência, né, para a nossa discussão, que eu, em particular, não é monopólio meu, mas um conjunto de economistas que estudam o Brasil, né, destacam como grandes entraves ao crescimento econômico do país. É algo que não vai ser resolvido muito rapidamente, e a história é muito simples. Até 1980, durante uma geração inteira, o Brasil teve a segunda taxa de crescimento de PIB do mundo, tá? Ficou atrás do Japão. Tá? Mas o Brasil se desorganizou a partir de 73, quando veio o choque do petróleo. Nós não conseguimos nos ajustar até hoje a esse processo. Fomos para a inflação, fomos para moratória, depois fizemos algumas políticas mais adequadas. Durante alguns anos tivemos um desempenho mais adequado, porque o cenário externo era bom, e eu coloquei a projeção. Não posso encostar. Isso é uma... Eu já dei tanta aula nessa sala e nunca aconteceu isso. Isso é uma novidade para mim. Tá. É que meu pointer fazia tudo isso sozinho e eu esqueci de dar. O que explica o Brasil ter caído na armadilha da renda média? O Brasil é um caso típico de um país que tinha tudo para virar um país rico e faz parte de um conjunto relativamente grande de países que estacionou há 40 anos na renda per capita em torno de 10 a 15 mil dólares e não consegue sair daí. Tá? Eu vou dizer para vocês o seguinte: tem 2 explicações. Tá? Primeiro, nós estamos fora do mundo. Tá? Nós temos uma economia muito fechada, uma economia extremamente isolada do mercado internacional. Ela tem poucos ganhos de produtividade, pouca concorrência, participa muito pouco do mercado externo nas suas exportações. Isso tende a dar um dinamismo baixo, porque você depende só do mercado interno. Eu costumo dizer nas minhas aulas aqui na FEA o seguinte: o mercado brasileiro é muito importante. Ele representa 3% do mercado mundial. E os outros 97%? Tá? Para ilustrar isso daqui, eu fiz o seguinte: eu coloquei ao longo do tempo, e é um tempo relativamente longo, a partir de 1980, o que a gente exportou como proporção do PIB e comparei com a média dos países em desenvolvimento, e claramente a gente está fora do mundo. Portanto, daqui para frente, o primeiro grande desafio é o seguinte: está todo mundo conversando com todo mundo e a gente tentando conversar com a Argentina, que é uma coisa complicada. Tá? Nós não temos acordos regionais relevantes. Tá? O acordo que a gente se meteu ficou muito complicado por causa de crise, tá? Não teve avanços importantes e a gente ficou fora dos grandes mercados, da divisão internacional de cadeia de valor, de ganhos de produtividade, de aceleração do crescimento. Portanto, se o país quiser, em algum instante do tempo, ter uma dinâmica mais próxima da média mundial, que é um crescimento médio de 3,7%, vai ter que participar mais ativamente do mercado internacional. E aqui eu vou ser um pouquinho acadêmico, eu vou relembrar um teorema, que é o teorema de Lerner: quem não importa, não exporta. Se você reprimir a importação, você não tem demanda por moeda estrangeira, porque tem muitas restrições à importação. E nós, ao longo do tempo, particularmente na última década, colocamos muitas restrições não tarifárias, com componentes nacionais na produção aqui do país, que diminuíram muito a demanda por importação,
Conclusão, faz parte do mesmo pacote do primeiro problema, é o seguinte: câmbio baixo. Uma parte do câmbio baixo, sem dúvida alguma, é que a gente importa muito pouco. Tá? Tributar a importação, proibir a importação, você proíbe a exportação, porque você penaliza, tá, duplamente o exportador pelo caminho do câmbio, pelo caminho de ter que usar componentes nacionais que são mais caros. Esse é o primeiro grande desafio, na minha visão peculiar. Vamos para o segundo. O segundo desafio é fiscal. Tá? O Brasil caminhou para um estado muito grande, tá, com resultados relativamente baixos do ponto de vista de investimento, de qualidade de serviço no setor público. Tá? E vou apresentar alguns números para vocês sobre receita, despesa do governo, e dizer o seguinte: olha, dentro desse contexto, vai ser muito difícil o Brasil ter um crescimento diferente daquele primeiro número que eu mostrei para vocês, um crescimento médio em torno de 2,5%. Tá? Carga tributária no Brasil, o último dado disponível no database da OECD é 2012. Isso aqui é carga tributária bruta, a variável de controle é renda per capita. Tá? A carga tributária cresce o padrão de vida, porque você precisa serviços de melhor qualidade, tem que tributar mais, não tem saída. O Brasil tem um padrão de tributação de primeiríssimo mundo, acima da OECD, da média da OECD. Tá? Aqui, para 2012, é uma carga tributária de 36%, o que equivale a uma renda per capita de $50 mil. Tá? Ou seja, com essa carga tributária, certo, a gente está acima da grande maioria dos países desenvolvidos. E a pergunta é a seguinte: por que não tem infraestrutura? Por que não tem uma boa qualidade da educação e da saúde? Porque o gasto não é de boa qualidade. Tá? Então vai ter que entrar por aí com ajuste na qualidade, um choque de gestão. Tá? E deixa eu mostrar para vocês o seguinte: olha, o governo arrecada muito, tá? Ele gasta muito. O custeio da máquina governamental no Brasil, para essa data, que é o último dado disponível, isso daqui é Banco Mundial, tá? Está em torno de 20%. Isso é custeio de máquina, aqui não tem investimento, é 26% do PIB. Tá? Então a gente está num padrão de gasto de governo relativamente elevado, tá? No custeio da máquina governamental, e deveria ter vamos dizer, um serviço de melhor qualidade. Tá? Como a carga tributária está caminhando para 37% do PIB, tem pouco dinheiro no setor privado para poupar e investir, porque isso é recolhido pelo Estado na forma de uma carga tributária extremamente elevada. Tá? Como o governo investe relativamente pouco no PIB, 3 a 3,5% do PIB, uma explicação importante é o seguinte: é que o custeio da máquina do Estado, mais a despesa com a aposentadoria, consome o grosso da despesa do governo brasileiro e tem muito pouco para investimento. Então, se vocês olharem o último dado disponível, tá, eu tenho aqui o que um conjunto muito grande de países gasta com aposentadoria e pensões, tá? São gastos previdenciários. A variável de controle é a proporção de idosos com relação à população economicamente ativa. Então, a relação é linear no planeta. Se você tem uma proporção da população idosa, né, acima de 65 anos ou mais, você vai ter uma proporção muito grande do gasto do governo, tá, em todas as esferas, com aposentadorias e pensões. Então, você junta 12 com 26 do gráfico anterior, isso dá um número gigantesco e sobra muito pouco para investimento. Tá? O governo federal hoje consegue investir o equivalente a 1% do PIB. Tá? Como o setor privado ele tem menos recursos e também foi pressionado pelo Estado com interferências localizadas em várias companhias que diminuíram a taxa de retorno, nós terminamos da seguinte forma.
Eu peguei uma identidade da contabilidade nacional, eu não diria para o mundo, porque eu não coloquei todos os países do mundo, eu coloquei um número muito grande de países. Aqui a taxa de poupança desses países, e aqui a taxa de investimento interno. Poupança interna e investimento interno. Tá? Ok? Então, aquela identidade, ela é verdadeira por definição, né? Certo? Quanto mais você poupa, mais você investe. Tá? Eu peguei um período bem longo para dar uma... não ter flutuações de curto prazo, ter uma ideia mais estrutural de poupança de investimento. Vocês podem ver o seguinte: o Brasil está no primeiro terço da distribuição mundial de poupança e investimento. Poupa pouco, investe pouco, portanto, cresce pouco. Tá? E esse é um desafio que a sociedade brasileira vai ter que enfrentar, certo? Se quer fazer alguma reforma no Estado, tá? Para que a partir de algum ponto, tá, se tenha um controle maior sobre o custeio, sobre mais recursos para investimento do setor público e abre espaço também para o setor privado poupar mais investimento. No frigir dos ovos é o seguinte: tá? O Brasil tem uma taxa de poupança e investimento baixíssima, se reduziu ao longo do tempo, e isso é um fator importantíssimo na dinâmica pós-Dilma 1, como foi colocado aí no painel para discussão. Basicamente era isso que eu tinha que apresentar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Peço desculpas aí, repito o celular, eu vou cortar isso aí. Só uma coisa que eu esqueci de comentar no começo. Quem tiver pergunta, a gente vai, depois das falas iniciais dos debatedores, a gente vai abrir para pergunta, mas eu peço que escrevam um pedaço de papel e encaminhem para a mesa, que a gente dá uma olhada quais são as perguntas mais frequentes e adequam. Se alguém quiser fizer a questão também de falar. Professor Rogitsky, obrigado. Quer dizer, depois se encontrar, não sei se eles estão... Bom, gente, bom dia, né? Em primeiro lugar, queria agradecer muito ao pessoal do Centro Acadêmico por me convidar para essa oportunidade. A gente está num momento crítico, né, do debate público sobre a economia no Brasil, e tudo que a gente precisa é de um bom debate, né? Então, é uma alegria poder humildemente participar dessa mesa. O tema da sessão toda de debates de vocês, Brasil do futuro, é um tema um pouco complicado, porque o futuro está muito encurtado no debate atual. A gente está num momento de tensão político, econômico e social tão profundo que o longo prazo é 3 semanas. Pensar, digamos, políticas de crescimento de mais longo prazo fica um pouco mais desafiante no momento em que as urgências são todas de curto prazo. O debate atual tem, é sempre uma caricatura, se dividido muito entre duas posições, né, que foram as posições que de alguma forma se sedimentaram na campanha eleitoral do ano passado. A posição vencedora, de alguma forma, não da eleição, mas do debate de política econômica, que é a posição de que grande parte dos nossos problemas atuais são culpa da política econômica implementada no primeiro mandato do presidente, e da chamada nova matriz macroeconômica, né, que eu vou preferir chamar, seguindo o professor André Singer, de ensaio desenvolvimentista, que acho que é um termo mais amplo, que inclui outras coisas e não só a política de juros de câmbio. E a outra posição que supostamente, talvez na versão da posição vencedora, significaria dobrar a aposta na nova matriz, né? Tentar um pouco mais. Eu acho que essa dicotomia é um pouco falsa, ainda que eu ache que o ajuste atualmente em curso
pode levar a problemas muito grandes para a economia brasileira. Mas eu acho que simplesmente restringir o debate a essas duas polaridades, a fazer o ajuste de um lado ou dobrar a aposta na política econômica anterior, é uma falsa dicotomia. E eu acho que a única forma de entender a situação que a gente está hoje e a forma como o ajuste se tornou predominante como uma política necessária ao governo nesse momento, no debate público, requer que a gente interprete com um pouco mais cuidado o que aconteceu no primeiro mandato da presidente, né? O que aconteceu com aquela política econômica. Ao meu ver, e daí eu peço desculpas ao pessoal organizador, ao meu ver, a gente precisa olhar um pouquinho para o Brasil do passado recente, para falar do que eventualmente pode ser o nosso futuro. O Brasil, de 2006 a 2010, como vocês todos sabem, passou por um período, como o professor Simão, que me antecipou, já deixou claro, um período bem distoante da média histórica das últimas 3 décadas em termos de crescimento econômico. Em grande parte devido à elevação muito acelerada do preço das commodities, né? Mesmo depois da crise de 2008, com a ajuda, digamos, de políticas anticíclicas que foram bem sucedidas naquele momento, o Brasil conseguiu manter uma média de crescimento e uma elevação da taxa de investimento muito alta entre 2006 e 2010. Com a eleição da presidenta Dilma em 2010 e sua posse em 2011, no primeiro momento, o que houve foi um ajuste fiscal ali de curto prazo para tentar resolver uma pressão inflacionária que tinha sido herdada, mas a partir de agosto de 2011, e entre agosto de 2011 e abril de 2013, tentou-se uma coisa muito diferente, de fato. Né? Tentou-se uma política muito diferente que vinha, de alguma forma, como uma tentativa de implementar o acúmulo, digamos, de já 8 anos e meio de governos do PT eleitos, e de finalmente enfrentar o que uma parte muito grande dos economistas e da sociedade identificava como problemas, bloqueios a uma trajetória de prosperidade mais sustentável da economia brasileira, que era uma taxa de juros extraordinariamente alta e uma taxa de câmbio extraordinariamente baixa. Né? Câmbio valorizado e juros muito altos. E isso começou a tentar se enfrentar a partir de agosto. Né? Em agosto, na reunião do Copom, de 2011, na reunião do Copom, o Copom dá um susto no mercado, baixando a taxa de juros na sequência de uma reunião que havia aumentado, enquanto a praxe era pelo menos deixar uma reunião do Copom de intervalo com a taxa mantida estável. Né? A taxa a Selic, então, cai de 12,5% antes de agosto de 2011, gradualmente até 7,25% em outubro de 2012, mantendo-se 7,25% até abril de 2013. Ao mesmo tempo, já desde o começo de 2011, o governo vem implementando várias regulamentações no mercado de câmbio, com aumento de requerimento de depósito compulsório para algumas operações de câmbio futuro, com variação da taxa de IOF para diferentes formas de ingresso de capital, que levariam, como do outro lado dos objetivos do governo, a taxa de câmbio que chegou em janeiro a média no primeiro semestre de 2011, que chega em 1,56 real por dólar, que é o nível mais baixo desde de que o câmbio flutuou em janeiro de 99, e passa entre maio de 2012 e maio de 2013 a flutuar em torno de 2. Ou seja, o governo leva, com várias regulamentações no mercado de câmbio e, de alguma forma, refletindo também uma variação muito grande dos termos de troca, que a gente vai discutir em instantes, o câmbio de 1,5 para 2. Né? O objetivo era justamente enfrentar o que se via como bloqueio e destravar o investimento e o crescimento na economia brasileira, diminuindo o custo de capital e também o custo de oportunidade, ao trazer os juros para baixo, né? E tornando as nossas exportações mais competitivas, ao valorizar o câmbio. Junto com isso veio várias outras coisas, por isso que acho que é mais interessante tratar dessa mudança em termos de nova matriz, em termos de ensaio desenvolvimentista, do que em termos de nova matriz macroeconômica, porque veio também a tentativa de mexer com outros custos da empresa ao colocar na mesa de negociação as taxas de retorno das concessões de infraestrutura, ao reduzir o preço da energia elétrica, ao se desonerar a folha de pagamentos. O resultado, como a gente sabe, não veio.
em termos de crescimento de investimento, né? Eu concordo em um aspecto com a apresentação do professor Simão, que se o objetivo é fazer o Brasil crescer no longo prazo, o principal desafio é elevar a taxa de investimento. E essa taxa de investimento que sobe de 17 para 20 de 2006, como percentual do PIB, de 2006 para 2010, 20,6%, nos dados novos, já do IBGE que acabaram de sair, fica completamente estabilizada com uma pequena queda em 2011, 12, 13, 14, caiu um ponto percentual para 19,7%. Né? A grande pergunta que a gente tem que fazer é por que esse investimento está indo. Né? Uma parte da resposta tem que ver, ao meu ver, com demanda. Né? Você teve uma inversão muito grande em termos de troca. A elevação dos termos de troca que está por trás da prosperidade de 2006 e 2010, o fato de que as nossas exportações de commodities se tornaram mais caras e as nossas importações relativamente mais baratas, em grande medida por causa da mudança surgida no mercado internacional com o aumento da demanda chinesa, começa a reverter em 2011. Entre 2004 e 2011, os termos de troca crescem a mais do que 4%, o índice de termos de troca cresce a mais de 4% ao ano. Em setembro de 2011, ou seja, logo depois de começar a mudar a política econômica, os termos de troca atingem o pico da série recente e começam a cair a pouco menos de 4% ao ano, 2012, 2013, 2014. Né? Que é, digamos, uma retirada de demanda muito grande da economia. Muita gente vai falar, o debate do outro lado, da turma que defende o ajuste, fala, não, mas se teve uma expansão fiscal violenta, como vai falar que o problema da economia brasileira é falta de demanda? Se você olha de um jeito bem simples para os componentes do produto, o que aconteceu é que, de fato, aumenta um pouco a participação dos gastos do governo no PIB, junto com o aumento do déficit de transações correntes. Então, esses dois componentes meio que se equivalem, e não estamos falando aqui de causalidade, necessariamente, uma correlação. A questão das transações correntes está muito relacionada com os termos de troca, essas coisas se equivalem, e o investimento estabiliza e cai. Então, entender a desaceleração é entender essa desvalorização do investimento. Em parte, isso tem a ver com o próprio termos de troca. Os termos de troca é uma retirada muito grande de demanda da economia, os estoques começam a acumular, os empresários começam a parar de investir. Né? As exportações ficam mais baratas, a renda que entra na economia cresce, essa renda é transformada em menos consumo, esse consumo reduz menos os estoques, os investimentos vão se reduzindo, assim por diante. Mas eu acho que isso não é tudo. E a explicação que para aí, e daí tem várias nuances nessa explicação, né? Tem gente que fala, olha, e também a política monetária era muito pouco eficaz, porque as famílias estavam muito endividadas, então não tinha como a taxa de juros repercutir no consumo maior naquele período. Tem várias nuances desse argumento, mas quem para nesse argumento dos termos de troca, talvez sugeriria mudar uma ou outra coisa na política, a desoneração como uma política que não funciona, ou algo desse tipo, mas continuar, digamos, naquela trilha, em vez de fazer o ajuste. Eu acho que o problema é um pouco de outra natureza. E daí, ao meu ver, um texto que é muito importante para a gente entender esse problema de curto prazo é um texto clássico, antigo, do Kalec, de 1943, que chama Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego. A ideia de que os empresários, ou o Kalec chama de os capitalistas, têm uma aversão muito grande a políticas econômicas que reduzem a sua importância na economia como um todo, na reprodução e na geração de crescimento. A ideia de que, quando o governo avança na política econômica, cingindo o papel dos investimentos dos capitalistas na elevação do produto e na elevação